Muito bem. Agora que você já sabe o que é dado, informação e conhecimento, chegou a hora de você conhecer o que é o banco de dados. De maneira assim bem geral, o banco de dados ele nada mais é do que uma coleção coerente de dados relacionados e persistentes. Vamos analisar aqui comigo essa definição com calma, vamos quebrar ela parte a parte aqui para a gente poder entender o conceito em detalhes do que seja um banco de dados, tá bom? Bom, primeira coisa, pessoal, um banco de dados, ele tem que ser uma coleção de dados. Um único dado não forma um banco de dados, não é? Segunda coisa, esta coleção, ela tem que ser coerente. Eu não posso armazenar ali um monte de dados aleatórios, sem relação nenhuma entre si, e falar que aquilo é um banco de dados. Para ser banco de dados, eu tenho que ter uma coleção de dados logicamente coerentes. Outra coisa, esses dados, eles têm que ser relacionados entre si de alguma forma. O que significa isso? Significa o seguinte, que eles tratam de diversos aspectos do mesmo assunto. Por exemplo, olha, se eu estou trabalhando aqui num banco de dados de uma escola, esse banco de dados da escola vai conter ali dados sobre os alunos, os professores, as turmas, notas, disciplinas e diversas outras informações relacionadas a esse tema que eu estou trabalhando. Então, eu não posso ter dados completamente dispersos e sem relações entre si, porque eu não tenho um banco de dados. E por último, esses dados, eles têm que ser persistentes. O que significa isso? Significa que, uma vez que eu registrei o dado no banco de dados, esse dado nunca mais vai ser tirado dali, ele não vai ser removido dali, exceto por uma solicitação explícita. Aí eu gravei uma determinada informação, gravei um determinado dado lá no banco de dados. Maravilha, ela vai ficar lá. Enquanto eu explicitamente não solicitar para essa informação ser removida, esse dado ser removido, o dado vai continuar lá. Por isso que a gente fala que ele é persistente. Então, assim, de maneira mais formal, um banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Uma coisa que tem que ficar clara aqui agora é o seguinte: toda vez que eu crio um banco de dados, eu crio esse banco de dados para representar uma parte do mundo real. Essa parte do mundo real que está sendo representada neste banco de dados, ela é chamada de universo do discurso, ou então alguns autores chamam isso de mini-mundo. O que é isso? É a parte do mundo real que está sendo representada no banco de dados. Vamos voltar aqui, ó, no meu exemplo aqui da escola. Que parte do mundo real este banco de dados vai representar? Bom, vai representar os alunos, os professores, as turmas, as notas e as disciplinas. Pode ser que eu escolha não representar aqui informações sobre os funcionários administrativos. Pode ser que eu escolha não representar aqui informações relacionadas a, por exemplo, recursos audiovisuais em cada sala. A escola tem uma escola grande, tem 40 salas, 50 salas. Quais são os recursos audiovisuais disponíveis em cada sala? Pode ser que eu escolha não representar isso. Então, o mini-mundo, ele é aquela parte do mundo real que eu escolhi representar no banco de dados. O cuidado que a gente deve ter é que esse mini-mundo, ele tem que estar com dados sempre atualizados. Se o mini-mundo estiver com dados desatualizados, eu não estou com a representação real do mundo. Por isso que a gente fala assim, olha, o mini-mundo ele tem que ser um reflexo verdadeiro do mundo real. Eu preciso então de dados atuais
e verdadeiros. Alguns autores chegam ao ponto de dizer o seguinte, olha só, bom, eu posso entender um dado como um fato verdadeiro. Um fato verdadeiro eu posso entender como uma proposição. Uma proposição é uma sentença afirmativa que pode ser verdadeira ou falsa. Eu não estou interessado em dados falsos, eu estou interessado em dados verdadeiros, que representam fatos verdadeiros, que representam proposições verdadeiras. Então, alguns autores chegam até a falar o seguinte: olha, um banco de dados é uma coleção de proposições verdadeiras, uma coleção de fatos verdadeiros. E este mini-mundo deve estar sempre com esses fatos verdadeiros, esses dados verdadeiros e atualizados. Se o meu banco de dados está sempre com fatos errados e desatualizados, esse banco de dados não vai ter muita serventia para mim. Eu vou procurar qualquer coisa ali, eu nunca vou ter certeza se aquilo ali é verdade ou não. Bom, outra coisa, pessoal, ainda em relação ao banco de dados, tá? Ele sempre é projetado e utilizado com alguma finalidade específica. Eu não tenho como criar um banco de dados genérico que sirva para tudo ao mesmo tempo. Sempre quando a gente projeta um banco de dados, a primeira pergunta que a gente faz é: ok, você quer esse banco de dados para fazer o quê? Que dados você precisa? O que você vai fazer com esses dados? Aí, quando a gente começa a responder essas perguntas, a gente começa a entender que parte do mundo real esse banco de dados vai representar. Para que ele vai servir? Aí a gente projeta o banco de dados para essa finalidade específica. Outra coisa importante, pessoal, é que o banco de dados ele pode ter qualquer tamanho e qualquer complexidade. Existem bancos de dados extremamente pequenos, com menos de 100 dados armazenados, e existem bancos de dados com bilhões de dados armazenados. E por último, é importante a gente reparar o seguinte: em nenhum momento aqui da definição de banco de dados eu disse que esses bancos de dados têm que ser eletrônicos. Os bancos de dados podem ser manuais. Eles podem ser manuais e podem ser eletrônicos, mas em nenhum momento eu estou obrigando que, para que uma coleção de dados seja considerada um banco de dados, ela tem que ser eletrônica. Bom, pessoal, banco de dados a gente abrevia por BD em português e DB, né, database, em inglês. Vamos ver um pouquinho mais a fundo dessa questão aqui do mini-mundo agora, olha só. Quando a gente fala do mini-mundo, que é a parte do mundo real que vai ser representada no banco de dados, eu tenho que saber qual é a finalidade daquele banco de dados. Olha só, eu estou projetando aqui um banco de dados para um hospital. Bom, se eu estou projetando um banco de dados para um hospital, a pergunta que eu vou fazer, olha, tudo bem, que parte do mundo real, do contexto de um hospital, você vai representar nesse banco de dados? Bom, pode ser que eu decida fazer, bom, eu vou representar dados sobre os pacientes. Ok. Sobre os tratamentos dos pacientes. Bom, aí eu vou quebrar aqui em dois, né? Tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos. Eu quero armazenar dados sobre os atendimentos que esses pacientes tiveram. Bom, aí aqui dentro dos atendimentos, eu ainda vou quebrar aqui por atendimentos eletivos e atendimentos de urgência, por exemplo. Eu quero saber quais são os medicamentos que um determinado paciente tem. Ainda no contexto eu preciso armazenar, vamos pensar aqui, quantos leitos o hospital tem. Leitos eu vou quebrar aqui ainda ó, em
leitos que são apartamentos, quais são as características, leitos que são enfermarias. Bom, ainda em relação ao corpo clínico do hospital, né? Então eu preciso saber dados sobre os médicos, dados sobre os enfermeiros, dados diversos sobre outros profissionais de saúde, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, outros profissionais. Eu preciso ter aqui ainda, ó, vamos lá, hein? Dados financeiros. Eu preciso ter dados sobre os planos de saúde ou os convênios dos pacientes, se for um hospital particular. E eu preciso ter aqui, pessoal, olha, uma quantidade enorme de informações que fazem parte do contexto, fazem parte do mundo de um hospital. Agora, pode ser que eu não tenha vontade nenhuma de armazenar informações sobre a quilometragem das ambulâncias que o hospital utiliza. Ou, por exemplo, dados sobre a área construída. Bom, isso está na planta lá do hospital, mas pode ser que eu não precise colocar isso no banco de dados. Pode ser que eu não precise colocar no banco de dados questões sobre manutenção do jardim do hospital, ou ainda sobre dados sobre a limpeza da calçada. Com certeza a calçada ao redor do hospital ela é limpa, ela é varrida, tudo, mas pode ser que eu não tenha necessidade de fazer isso. Então, repara, quando a gente projeta um banco de dados, eu tenho que saber qual é a finalidade, qual é a parte do mundo real que eu quero representar e armazenar. Então, isto daqui faz parte do mini-mundo. As outras coisas que eu não quero não vão entrar no banco de dados. Para que eu consiga fazer essa separação, eu preciso saber qual é a finalidade do banco de dados. Por isso é que aqui a gente fala que, olha, um banco de dados, ele é projetado e é utilizado com uma finalidade específica. Pessoal, fazer um banco de dados, projetar um banco de dados, é caro, isso não é barato. Ainda mais um banco de dados grande, como um banco de dados hospitalar. Você não vai projetar alguma coisa que não tem uma finalidade muito definida, bem clara, porque senão você vai gastar dinheiro à toa, vai coletar dados desnecessários, o sistema vai ser pouco utilizado, porque o usuário percebe que você está coletando dado desnecessário. Então ele também não fica fazendo questão de preencher informação, preencher dado lá que ele sabe que é desnecessário. Então todo banco de dados a gente tem que ter uma finalidade específica para nos ajudar a definir exatamente o mini-mundo, a parte do mundo real que vai ser representada lá no banco de dados. Outra coisa, pessoal, o banco de dados pode ter qualquer tamanho e qualquer complexidade hoje em dia. Aqui eu dei 2 exemplos. O primeiro banco de dados aqui é a agenda do meu telefone. Reparem que isso é um print da agenda do meu telefone. Eu tenho 95 contatos, tirando o meu, né? Então são 94 contatos. Esse é um exemplo de um banco de dados que tem uma finalidade específica, armazenar meus contatos de telefone, e é de um tamanho pequeno, pouquíssima complexidade. O que eu estou armazenando ali? Nome da pessoa, o telefone, às vezes um e-mail e só. Em compensação, eu tenho, por exemplo, o projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano, que sequenciou todo o genoma do homem, tem um banco de dados extremamente complexo. O projeto Genoma Humano, você pode acessar, tá? Você tem essa ferramenta aqui, ó, Genome Data Viewer. Você consegue ver todo o banco de dados do genoma humano gratuitamente através da NLM, da National Library of Medicine.
Este banco de dados contém milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de dados a respeito dos genes do nosso DNA. Esses dados são extremamente complexos. Você tem ali a interação entre os genes, você tem um monte de coisa, e você tem isso daqui, uma interface que, apesar de tentar simplificar, só da gente olhar aqui, a gente não consegue entender bem o que essas informações estão me dizendo. O Genome Data Viewer tenta simplificar ao máximo a complexidade ali de entender o genoma humano. Mas mesmo assim, se você não souber alguma coisa sobre genética, você não consegue entender bem o que essas informações estão me dizendo. Por quê? Porque esse banco de dados, ele é gigantesco e ele é extremamente complexo. Agora, não é porque esse meu agendinha telefônica aqui no meu celular é extremamente pequenininha e sem complexidade nenhuma que ela não é um banco de dados. Ela obedece todos os critérios para ser considerada um banco de dados. Uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Depois que eu cadastrei alguém na minha agenda, esse cadastro só sai daí se eu tirar ele lá de dentro. Outra coisa, pessoal, em relação àquela questão se o banco de dados é manual ou eletrônico. A gente já viu que, na definição, um banco de dados não obrigatoriamente tem que ser eletrônico. Aqui eu estou colocando uma foto de um banco de dados meu. Aqui, isso aqui são 3 arquivos de gaveta que eu tenho aqui em casa. E esses arquivos de gaveta, eles são, para mim, um grande banco de dados. Esse arquivo aqui, vamos dizer esse primeiro aqui, tá? São coisas que eu chamo de gerais. Então aqui tem conta de luz, boleto de escola de criança, tem um monte de coisa aqui. E esses dois aqui são arquivos onde eu guardo coisas específicas. Então aqui, deixa eu botar aqui de azul. Aqui eu tenho uma gaveta para matemática. Aqui eu tenho uma gaveta para ciência da computação. Aqui eu tenho uma gaveta para epidemiologia. Aqui eu tenho uma gaveta para data science. E por aí vai. Isto daqui é um banco de dados. É uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes em papel. Mas não deixa de ser um banco de dados. O que eu armazenar ali persiste, só sai dali se eu explicitamente tirar. Eu consigo buscar informações nesse banco de dados. Dá trabalho? Dá um pouco de trabalho. Porque eu tenho que forçar, eu tenho que ir passando sequencialmente até achar a informação que eu quero. Mas são dados relacionados? Sim, são. Nessa gaveta aqui de coisas de matemática, aqui eu tenho matemática e aqui eu tenho física. Aqui eu tenho coisas relacionadas à matemática, álgebra linear, cálculo, matemática discreta, probabilidade. Aqui eu tenho coisas relacionadas à física, aqui é coisas relacionadas à epidemiologia. E aqui eu tenho esse banco, essa gaveta aqui, esse gaveteiro com dados gerais. Bom, um banco de dados, então, pode ser completamente manual ou pode ser o eletrônico, que é o nosso interesse nesse curso, né? O nosso interesse é bancos de dados, trabalhar com bancos de dados eletrônicos. Um grande exemplo aqui, é o Bookfinder. O Bookfinder, ele é uma interface de pesquisa de livros. Então eu abro aqui o Bookfinder, coloco aqui o título do livro que eu quero, XXXX, peço para pesquisar. O que o Bookfinder vai fazer? Ele consulta o catálogo de livros de diversos sistemas de venda na internet, de eBay, Amazon. Então ele é uma interface genérica de buscas de livros em grandes bancos de dados. Este aqui é um exemplo de uma aplicação, de um uso de um banco de dados eletrônico. Por fim, pessoal, tem mais uma única coisa que eu gostaria de falar em relação aos dados, tá? De um banco de dados. Existem 2 grandes tipos de dados que podem ser armazenados em um banco de dados, tá? São 2 grandes, assim,
categorias de dados que eu posso armazenar no banco de dados. O primeiro, pessoal, são os dados de usuário. Bom, isso aqui é o que a gente tem interesse. Se eu estou criando um banco de dados de escola, então eu tenho interesse nos dados dos alunos, das matrículas, das mensalidades, dos professores, das turmas, das disciplinas. Esse tipo de dado, essa categoria de dado, a gente chama de, bom, são dados de usuário. São os dados que os usuários têm interesse. Mas todo banco de dados, seja ele manual ou eletrônico, possui uma seguinte categoria, uma outra categoria de dados, chamada de metadados. Presta atenção aqui agora. Os metadados são dados sobre os dados. Esses dados aqui, ó, são dados de usuário. Então, os metadados são dados a respeito dos dados de usuário. E para que servem os metadados? Bom, primeira coisa, para descrever as características dos dados dos usuários. Que dados o banco de dados armazena? Quais são as características desses dados? Tem alguma restrição? Por exemplo, eu posso colocar a idade, eu posso colocar 150 anos de idade em alguém? Como que esses dados estão organizados? Quais são os relacionamentos existentes entre os dados dos usuários? Todas essas características dos dados dos usuários estão armazenadas nos metadados. Isso permite que o banco de dados ele tenha uma propriedade muito legal, chamada propriedade autodescritiva. Eu não preciso saber o que tem dentro de um banco de dados. Basta que eu consulte os metadados, que eu descubro o que tem lá dentro. Imagina só, vou desenhar aqui de vermelho. Eu tenho um banco de dados aqui. Bom, por padrão a gente costuma representar bancos de dados com cilindros, tá bom? Isso é um padrão na área da computação. Quando eu quero representar um banco de dados, eu desenho um cilindro. Agora, é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse banco de dados. Eu não sei o que tem aí dentro. O que tem aqui dentro para mim é uma incógnita. É a primeira vez que eu estou trabalhando com esse banco de dados. Como é que eu vou saber o que tem armazenado ali? Eu consulto os metadados. Quando eu... Opa, aqui faltou um L, né? Eu consulto os metadados. Quando eu consultar os metadados, pessoal, eu vou colocar aqui de azulzinho. Eu vou colocar aqui de vermelho. Os metadados vão me mostrar o que está armazenado vão me mostrar quais as características desses dados. Vão me mostrar se existe algum relacionamento entre os dados. E vão me mostrar mais diversas outras informações. Isto daí a gente chama de propriedade autodescritiva dos bancos de dados. Como os bancos de dados, além de armazenarem os dados de usuário, também armazenam os metadados, que são dados que explicam para a gente o que são esses dados de usuário. Os bancos de dados são autodescritivos. Deixa eu dar um exemplo aqui antes de falar dessa última coisa aqui do dicionário de dados. Olha só, esta aqui é uma gaveta do meu banco de dados manual. Essa gaveta aqui, ó, especificamente essa segunda gaveta aqui, ó. Eu fiz um print maior aqui, ó. O que está escrito aqui? Geral IAP. Esta etiqueta
esta etiqueta que eu coloquei aqui, ela é um metadado. Por que que ela é um metadado? Ela está me informando que naquela gaveta eu tenho dados da letra I até a letra P. Então, isso é um metadado de um banco de dados manual, mas é um metadado. As outras gavetas têm outros metadados. Ó, aqui está me informando de outra coisa, aqui está me informando outra coisa. Este meu metadado me informa o seguinte: olha, nesta gaveta estão dados da letra I até a P. Quando eu abri a gaveta, olha o que apareceu aqui para mim. Bom, apareceu aqui, ó, impressoras, informática, INPI, jurídico, Linux, livros. Aqui eu já nem consigo ler mais. Estas etiquetas, pessoal, acompanha aqui, eu vou até marcar de azul. Ó. Estas etiquetas aqui, ó, também são metadados. São dados que estão me dizendo, olha, nessa pasta aqui você tem dados sobre impressoras. Naquela pasta ali você tem dados sobre o jurídico. Naquela pasta ali você tem dados sobre Linux. Então, olha como é que os metadados ajudam que a gente entenda o banco de dados. A gente consegue entender o banco de dados sem saber o que tinha antes, simplesmente olhando os metadados. Se eu falo assim para você, eu falo para você, olha, vai ali no meu arquivo e busca uma pasta com os artigos de Linux. Você pode nunca nem ter visto esse meu arquivo de gaveta aqui. Mas quando você chegar e olhar para o metadado, você já vai ver, opa, essa pasta aqui está do I até P. Então, se eu estou procurando Linux, provavelmente a pasta está aqui dentro. Quando você abre a pasta, essas etiquetinhas, a gaveta, né? Quando você abre a gaveta, essas etiquetinhas aqui também são metadados. Você vai e vai encontrar, a pasta de Linux está aqui, ó. Então, os metadados são dados sobre os dados do usuário. Descrevem as características dos dados dos usuários. Como eles descrevem essas características, o banco de dados ele é autodescritivo. Esta é uma característica fundamental dos bancos de dados. Bom, aqui eu dei um exemplo de um metadado manual e um metadado eletrônico. Olha só, aqui eu coloquei algumas consultas aos metadados de um banco de dados eletrônico. Eu estou acessando aqui um banco de dados chamado Comp Raiz, de computação raiz. Se é a primeira vez que eu tenho acesso a esse banco de dados, eu não sei o que está armazenado ali dentro. Mas eu posso usar alguns comandos para consultar os metadados e descobrir o que está armazenado ali dentro. Bom, primeira coisa, pessoal, esses comandos aqui são comandos do PostgreSQL, que é um sistema de gerenciamento de bancos de dados. A gente ainda vai falar sobre SGBDs, tá? Sobre sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Não me importa agora que vocês prestem atenção nos comandos, tá? Me importa que vocês prestem atenção no tipo de consulta que eu estou fazendo. Eu estou consultando os metadados. Eu dei um comando aqui, ó, para listar as relações armazenadas nesse banco de dados. Relações é um nome formal para tabela, tá? Depois a gente vai ver o que é isso. Mas olha, eu não sabia o que tinha dentro desse banco de dados. Simplesmente eu consultei os metadados e perguntei, olha só, o que você tem armazenado aí? Aí ele me respondeu, olha, você tem aqui uma tabela de countries, de países, de departamentos, de empregados, de cargos, histórico de cargos, localizações e regiões. Ele já me disse, eu tenho 7 tabelas armazenadas. Então bastou eu dar um comando, eu consultei o metadado e o banco de dados me respondeu, ó, você tem essas tabelas aqui armazenadas. Eu falei, pô, tá bom, então eu quero ver essa tabela países aqui, ó, tabela countries. Eu dei um outro comando aqui e pedi, olha, me descreva a tabela países. Descreve para mim o que tem dentro da tabela países. Eu consultei os metadados a respeito desta tabela específica. Aí eu descobri o seguinte, bom, olha, eu armazeno
nesta tabela Countries uma coisa chamada Country ID, outra chamada Country Name, outra chamada Region ID. Eu descobri que dentro desta tabela eu tenho 3 colunas: Country ID, Country Name e Region ID. Eu descobri outra coisa ainda, que o ID do country, né, o ID do país, é um tipo texto ou caractere com 2 posições. Então, por exemplo, BR. Eu descobri que o nome do país também é um caractere, mas eu posso armazenar até 40 caracteres. E eu descobri que a região é um inteiro, um tipo de dados numérico. Eu descobri outras coisas ainda, tá? A respeito desta tabela, países, ó. Eu descobri que a primary key dessa tabela é o campo Country ID. Não se preocupe com isso, primary key, nós vamos ver isso mais lá na frente, mas eu estou descobrindo isso consultando os metadados. Eu descobri que esse campo aqui, ó, Region ID, é uma foreign key. Então eu já sei que essa tabela a tabela de países, está relacionada a alguma outra tabela. Está relacionada à tabela de regiões. Que coisa interessante, hein? Então eu consigo descobrir diversas informações somente consultando os metadados. Tá vendo como o banco de dados é autodescritivo? Eu consigo saber tudo que eu quero a respeito dos dados do usuário. E cadê os dados do usuário, afinal? Bom, eu posso dar um comando aqui, ó, que eu estou querendo que o SGBD me mostre todos os países cujo nome começa com a letra B. Então, agora ele me mostrou isso aqui, ó. Brasil e Bélgica. Isto daqui são dados do usuário. O usuário está interessado nesse tipo de dado aqui. Esses outros aqui não. Isto daqui são metadados. São os dados sobre os dados do usuário. Bom, a última coisa, pessoal, é o seguinte. Esses metadados, eles têm que ficar armazenados em algum local. Eles não são dados? Então, eles têm que ficar armazenados em algum local. O local específico que armazena esses metadados é chamado de dicionário de dados. O dicionário de dados é o local que armazena os metadados. Esse dicionário de dados tem um sinônimo, tá? Ele também é chamado de catálogo. Dicionário de dados ou catálogo do banco de dados é a mesma coisa. O que é importante é que você não confunda metadado com dicionário de dados. O dicionário de dados é o local que armazena os metadados. Os dados de usuário também são armazenados, mas são armazenados em tabelas, em coisas e outros locais específicos. É como se fosse... Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui de verde, ó. Imagina que eu tenho aqui um banco de dados. Você já sabe que a gente representa o banco de dados por cilindro. E eu tenho um outro banco de dados aqui que trabalha junto com esse. Aqui eu tenho os dados do usuário e aqui neste banco de dados eu tenho os metadados. Os metadados são os dados a respeito dos dados dos usuários. Olha só, muita gente confunde, tá? Metadado com catálogo, metadado com dicionário de dados. São coisas diferentes. O catálogo ou o dicionário de dados é o banco de dados que armazena os metadados, os dados sobre os dados do usuário. A gente ainda vai trabalhar bastante com isso aqui, principalmente quando vocês lá na frente forem usar mesmo os SGBDs, forem trabalhar com os bancos de dados. A gente vai fazer muitas consultas aos metadados para poder entender o que está armazenado dentro de um banco de dados.
Lembrando, os metadados não são só eletrônicos, tá? Esta etiquetinha é um metadado. Essas etiquetinhas aqui também são metadados. Bom, agora que você já sabe o que é um banco de dados, nossa próxima parada é entender o que é o sistema de gerenciamento de bancos de dados. Faça os exercícios referentes a essa aula, lembra aqui de cima, olhar aqui na barrinha aqui de cima, fazer todos os exercícios. Terminados os exercícios, a gente vai para a parte de sistema de gerenciamento de bancos de dados. Vamos lá?